Olá pessoal, eu sou Eric Leite, estou aqui com a Isabela Boaventura. Nós estamos orientando do professor Wellington Furtado Ramos. E esse é a primeira aula do nosso mini curso de videoaulas de Teoria da Literatura. Tudo bem? 2. Teoria da Literatura 2. Bem lembrado, Isabela? Certo? Então, hoje nós vamos discutir os princípios essenciais da análise interna das narrativas. Tudo bem? Vamos procurar estar clarificando todos aqueles termos que o Eisenhower levanta, certo? Então, muito bem. O primeiro detalhe para nós entendermos uma narrativa é distinguir o que é texto e o que é o não texto. Tudo bem? É o primeiro passo. Eu trouxe aqui uma definição do Fiorin, certo? A gente vai ter esse suporte da linguística, assim, de elucidar aqui as nossas explicações. E ele fala bem assim sobre texto. Texto é um todo organizado de sentido delimitado por dois espaços de não sentido e produzido por um sujeito num espaço e num tempo determinado. Enfim, o texto é aquele elemento que produz algum sentido, certo? Nós, como profissionais da língua, que vocês estão se formando para isso, a gente trabalha com os elementos linguísticos, certo? Com um texto propriamente linguístico, mas um texto ele pode ter sentido e não ter palavras nele, ok? Mas não é esse texto que nós vamos nos ater, porque nós estamos falando de narrativas. Então, nós temos esse princípio linguístico desse texto formado por palavras, tá bom? E é importante a gente distinguir o que é o não texto. O não texto é todos os elementos, são todos os elementos que não se enquadram nesse espaço. Lembra que o Fiorini falou? Num determinado espaço, elaborado por um sujeito, tudo aquilo que não está nesse espaço, que não está nesse universo linguístico, nesse produto pronto ali. O que não faz parte dele é o não texto. E quando nós vamos analisar uma narrativa, isso tem que ficar muito claro. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui, principalmente o fato da gente confundir o mundo ficcional com o nosso mundo, confundir o autor com o narrador, né? Então nós procuraremos hoje deixar bem claro esses detalhes, assim de que a gente não possa fazer essa confusão de texto e de não texto e cair em análises que não são do nosso calibre, do nosso currículo. Nós trabalhamos com a língua, né? Envolver uma análise que coloque o autor, o sujeito que escreveu, ou o mundo fora do texto, todos esses elementos não textuais são assuntos para um outro ramo do conhecimento, que não é o nosso. O nosso é o texto escrito, é o material linguístico, ok? Partir para o autor ou para o contexto, etc., seria um estudo social, psicológico, etc. Mas calma que a gente vai balizar tudo isso nesse momento. Professor, quer dizer que eu não devo considerar o contexto que a obra foi escrita, etc. Calma, então vamos dizer tudo isso. Então, a primeira coisa, o texto, o material pronto ali, formado, né, composto por uma elaboração linguística, né, e o não texto é tudo o que envolve, o que está para fora deste material, certo? Então, nós vamos começar, agora que você entendeu o que é texto e não texto, espero ter entendido, vamos começar a discutir esses elementos textuais e não textuais. Para começar, enunciado e enunciação com a Isabela. Eu costumo colocar de uma forma essa questão entre o texto e não texto, só para acrescentar aqui, mais ou menos como um quadro. Você imagina que tem um quadro e nesse quadro eu vou desenhar. Maravilha. Existe
um quadro. Aí tem o quadro, dá para ver? E tem a moldura. Finge que aqui dentro tem uma pintura muito bonita. Dentro, tudo que está dentro desse quadro seria uma produção textual, uma coisa feita de um signo, ou de uma imagem, ou de um código, que produz algum nível de sentido e de significado. Tudo que está fora desse espaço, fora do frame, da moldura, ele é não sentido. Então, tudo que está fora do texto é não texto. Tudo que não tem sentido dentro do texto, não que não caminhe por uma questão de sentido, mas que não seja construído por essa produção de signo e de codificação, de compreensão. Então, o sentido ele acaba sendo vinculado com esse negócio de código, com essa dependência com códigos e formação de troca de códigos mesmo. Quando a gente pensa, então, no caso do enunciado, vou voltar nessa questão do quadro. O quadro é um enunciado. Ele está fechado em si e produzido. Ele existe ali. E é algo que é visível e acabado. Então, eu falo aqui pro Eric, falo, boa noite, Eric. O Eric vai virar para mim e falar boa noite. O boa noite que eu falei, ele é delimitado pelo curso da minha fala, pelo fim da minha fala, pela moldura, e determina com 2 silêncios, 2 não sentidos. Então, isso é um enunciado. Ele começa e tem um fim, dentro desses espaços de não sentido. E ele é fechado em si, ele tem um sentido único. Quando a gente vai analisar a narrativa nesse sentido, toda aquela narrativa, ela é fechada em si. Então, o sentido do texto está dentro do texto. Ele não está fora dele. As coisas existem, claro, o sentido do texto, mas ele só existe no sentido... Nossa, calma aí, que eu confundo na cabeça de todo mundo. Vou explicar. O sentido do texto sempre está fora do texto, porque ele depende de quem lê e de quem compreende o sentido. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso atribuir um sentido em algo que não é um produto acabado, que não é um enunciado já feito, nem que seja uma boa noite, ou o quadro que eu sugeri da questão dos espaços de sentido e de não sentido. E a enunciação é esse ato de comunicação. Vamos pensar mais ou menos o seguinte. Eu falei boa noite para o Eric, como eu tinha usado no exemplo anterior, e houve um momento em que eu enunciei isso, e que isso foi enunciado por mim. Então, vou dar um exemplo um pouco mais elaborado. Se eu disser, hoje de manhã eu cozinhei bife de fígado no almoço, necessariamente, o que fica implícito? Quem cozinhou o bife de fígado? Eu cozinhei o bife de fígado. O que eu cozinhei? Um bife de fígado. Isso aconteceu no tempo que eu tô contando para você o que eu fiz hoje. Então, eu acabei de fazer o bife de fígado que eu tô te contando, ou eu tô te contando que eu fiz isso na hora do almoço? O tempo é diferente. Eu posso, então, vincular essa questão de um enunciado que já está acabado. Eu já fiz isso, já falei. Foi o começo, teve um fim. Só que a enunciação, ela pode ser em tempos diferentes. Nessa enunciação, o texto conta tudo sobre a enunciação. Quando aconteceu, por que aconteceu, quem escreveu, revela sobre a época, por exemplo. E a minha avó chegar aqui e falar para mim, nossa, você tá comendo muito, você engordou tanto. Isso para minha avó é o maior elogio do planeta. Porque quando ela era mais nova, as pessoas que eram gordinhas e fofinhas e da bochechinha vermelhinha, era a coisa mais linda do mundo. A minha avó fala isso, porque na época dela, isso era algo necessariamente incrível e maravilhoso. Hoje em dia, se eu chegar para alguém, se eu chegar para minha irmã, falar, ó, eu não engordar, necessariamente a apreensão de sentido vai ser completamente diferente. Ela vai ficar super chateada comigo porque eu falei isso. Deus do céu, você engordou. Então, existem esses 2 limiares que determinam quando foi escrito, o contexto social que estavam inseridos. E como que isso se dá no campo de compreensão entre texto e contexto. O texto tem essas qualidades e características muito específicas, que foi o que eu referi, o que está dentro do quadro, os sentidos, os signos, as expressões, os códigos.
E essas relações são essenciais no ato de comunicação e de compreensão do texto. Então, a linguagem e a forma como ela é disposta no enunciado diz especificidade sobre a informação. Isso, claro, que é uma questão muito, muito delicada dentro da análise de narrativa ou conteúdo literária, que é a distinção entre a ficção e o referente. Muito bem. Só um detalhezinho que eu gostaria de adicionar na enunciação e enunciado, eu gostaria de ler um trecho do Reuter, né? Porque, como ele estava explicando, o enunciado é, digamos, o produto acabado, e a enunciação é ele envolto num contexto, etc. E lá na página 16 do seu arquivo, meu querido aluno, ele fala bem assim: mas também podemos analisar suas relações com a enunciação, né, gente? Como a Isa já explicou, que escreveu, que revela sobre nossa época, como é percebido. Esses pontos de vista interessam a história, a sociologia, a psicologia, a psicanálise, etc. Serão aqui um pouco marginalizados, né? Então, como eu disse, nós, os profissionais da língua, trabalhamos com textos, analistas de narrativa, trabalhamos com texto em si fechado, ok? Aí, o Ives diz, né? A história, a sociologia e a psicologia vão ser deixados de lado, né? Mas ele se redime mais para baixo, ele diz: esses elementos podem ser aplicados a fim de somar na significação, na compreensão do texto? Com certeza, só que ele fala, mas a gente não pode fazer o que ele chama de desvios selvagens, né? Porque senão a gente já não vai estar fazendo literatura, né, gente? A gente já vai estar fazendo sociologia, história, psicologia, psicanálise, né? Então, esses elementos não textuais, em alguma medida, podem nos ajudar a compreender o texto. Mas como analistas de texto literário, linguístico, a gente tem que balizar isso, né, a fim de que a gente não passe para outro ramo do conhecimento que não é do nosso manejo. Sabe o que eu me lembro? Da proposição do companhão do Demônio de Teoria, que, na verdade, eu vou falar o que eu entendi e não o que ele diz per si, porque eu não tenho o livro em acesso agora. Mas ele fala mais ou menos que a teoria da literatura é um Frankenstein, que não tem nada dela que ela não tenha tomado de empréstimo, a não ser a língua em si, a linguagem em si e a expressão em si. E mesmo isso, ela toma de empréstimo de outros níveis de ciência, como a própria linguística. Tanto que é impossível a gente tratar, como o Eric tinha falado no começo, de texto literário ou de produção literária sem tratar da linguística. Você não pode achar que você vai analisar um texto sem entender um mínimo de compreensão de verbo. Eu dei o exemplo da questão de tempo verbal. Se eu falei no passado, naquela minha frase do Fígaro, significa e determina uma data. Mas se você não entende que isso é no passado, necessariamente te falta um conceito linguístico para compreensão e para análise narrativa. Isso, essas são coisas que acabam ficando... É um Frankenstein na teoria da literatura. Elas são tomadas de empréstimo da sociologia, da filosofia, da psicanálise. E é muito interessante, inclusive, que a gente foca em um objeto tão maravilhoso quanto um livro e afins, e a gente chega à conclusão de que tudo é envolto por essa forma artística. Muito bem. Já falamos texto, não texto, enunciado e enunciação, e agora vamos falar de ficção e referente, né, gente? O que seria a ficção? Seria o universo criado por essa narrativa, seria a história propriamente dita, seria o mundo criado ali. E o referente é o nosso mundo, né? Seja ele físico ou as ideias, tudo que compõe o mundo real, o imaginário, a alegoria, o que a gente compreende por mundo.
E é muito importante também fazer essa divisão, porque a gente tende a associar as narrativas com o nosso mundo real. Não, isso realmente aconteceu, isso é verdade, etc. Lembre-se, gente, literatura é, acima de tudo, invenção, é representação. Então, Ives Helter fala bem assim lá na página 18, em primeiro lugar, porque toda palavra ou toda história refere-se ao nosso universo, gente. Então, tipo assim, ele fala, mas tem isso no nosso mundo. Então, gente, a palavra, ela vai se referir a alguma coisa que existe. Não tem como você escrever algo que não existe. Então vai ter essa referência no nosso mundo, mas não é o nosso mundo, certo? Ele dá o exemplo do cão, né? Um cão de verdade, ele tem necessidades físicas, ele tem necessidades fisiológicas. O cão de papel pode até dizer uau, mas ele é feito de palavra, certo? Esses seres da narrativa são feitos de palavras, de signos, certo? De linguagem. Nós somos seres tridimensionais. A vida é um contínuo e a narrativa é um recorte, uma fotografia desse contínuo da vida. Então, mesmo que o autor se esforce em aplicar realidade na sua obra, ainda assim é representação. Porque o que ele está escrevendo é o que ele concebe por realidade. Mas a realidade somos nós agora, esses seres tridimensionais, esse momento contínuo. Tudo bem? E o texto é ficção, é linguagem. Ainda que a palavra se refira a algo, né? Lembra que o Heidegger diz, a palavra condiciona a coisa enquanto coisa. Então, as coisas só passam a existir quando elas recebem uma nomenclatura. Se a palavra não alcançou alguma coisa, essa coisa não existe, certo? Quando ela existir, ela vai ter um nome, ela vai ter uma palavra que condicione ela. Então, como o livro é feito de palavras, certamente ele vai ter referências ao nosso mundo. Mas não é o nosso mundo, é ficção. Muito bem? E agora, para a gente finalizar essa aula, partindo para o final, né? Temos ainda mais outros debates. Falaremos de autor e narrador nessa mesma perspectiva. Confundir o que é texto e o que é não texto. Tudo bem? Um pouquinho de pitaco. Existe um cara, ele chama Jules Davidoff, e ele é um psiquiatra britânico que ele decidiu fazer um estudo sobre apreensão psíquica pela linguagem. E aí o Jules Davidoff pegou e foi numa tribo na Namíbia e levou o verde e o azul. Essa tribo na Namíbia, por exemplo, existem o Budambu e Azul, alguma coisa assim, não lembro os termos específicos, que designavam duas tonalidades de verde, que para eles, dentro do ambiente que eles viviam, tinha uma especificidade. E, entretanto, eles não tinham palavra que diferia o verde do azul. Resumindo, essas pessoas dessa tribo, naquele interpente que tem os quadradinhos e de cores, sabe? Que você tem que achar qualquer diferente. Eles eram incapazes, por exemplo, de distinguir o verde do azul, porque eles não tinham palavra que diferenciasse as duas coisas. E a mesma coisa acontece quando é projetado para nós, ocidentais, que temos diferença linguística do verde e do azul, para distinguir os dois verdes que são de uma especificidade da cultura e da língua deles. E a gente não consegue enxergar a diferença. Tem que ser apontado, e mesmo assim eu acho que não tem diferença nenhuma, porque eu sou incapaz de enxergar. A linguagem e a forma como a gente expressa esse enunciado, ele cria a realidade, no sentido de
A linguagem, foi o que o Eric também citou, o Heidegger, a palavra condiciona a coisa ao estado de coisa, ao estado de existência. Então, para eles não existe diferença entre o azul e o verde, como para nós não existe diferença entre as duas comunidades de verde. E a mesma coisa vai no sentido, por exemplo, de a gente olhar a questão de ficção empírica, por exemplo. É claro que aqui não tem muita abstração de produção. Se a gente tivesse uma sala de aula, vocês estariam me vendo. Só que depende de como isso é projetado em vocês, fisicamente falando, literalmente. Algumas pessoas veem menor, porque usa o óculos e é míope. Outras pessoas veem maior, porque usa um grau de astigmatismo e aí precisa ampliar de perto e cria algum desfoque em algum nível. Outras pessoas não enxergam de um ângulo diferente. É sempre um processo de ficção diferente de visão. Mas mesmo assim, a abstração do mundo e a projeção dela no enunciado é sempre criado de forma ficcional. Sempre. E aí, sobre isso, a gente já entra nessa questão, por exemplo, do autor e do narrador. Quando a gente para pensar sobre a concepção de autor e narrador, sempre tem aquele negócio, peraí, mas então, eu acho que... mas então, o narrador, a gente sempre fala, que na história é o autor. Não. Peraí, mas eu acho que vocês já sabem disso. Então, vamos num outro caminho. Quando a gente lê algum texto que eles chamam de narrativa de testemunho, mesmo que aquele sujeito tenha assistido a minha aula e ele vai narrar a minha aula, ele vai narrar a minha aula de forma diferente do sujeito. Se você entrar em algum lugar, fazer alguma coisa, e pedir para as pessoas escreverem como elas viram aquele acontecimento, elas vão pensar que é uma outra coisa distinta. Então, necessariamente, a expressão é muito diferente da realidade empírica, da verdade e da verdade precisa, como se ela existisse no e cru. Nesse sentido, o escritor é o sujeito de carne e osso, é o sujeito que existe. Eu vou dar um exemplo do autor que eu estudo, que mais para frente a gente vai discutir numa aula sobre ele, mas o Rubens Fonseca, ele chama José Rubens Fonseca. Ele nasceu em Minas Gerais, foi morar no Rio de Janeiro. Ele faleceu em abril do ano passado. Ele era uma pessoa de mundo e que existiu nesse mundo. Teve esposa, viveu a vida dele, O autor, que já não é mais o José Rubens Fonseca, e isso é algo muito interessante para usar essa distinção no processo de explicar a diferença. O Rubens Fonseca, quando você fala Rubens Fonseca em âmbitos principalmente acadêmicos ou em ambientes que as pessoas têm o hábito de lê-lo, as pessoas já pensam em violência, as pessoas pensam numa abstração quase crua de uma produção de ideal do autor, daquele autor. E isso ainda é diferente do narrador. Vou dar um outro exemplo. A Conceição Evaristo escreve pessoas negras numa condição semelhante à dela. Não estou dizendo que não é. Só que, por exemplo, o Nós Combinamos de Não Morrer, ela faz 3 pontos de vista. Então, a Conceição Evaristo escreve como a mãe, escreve como a filha e escreve como o namorado da filha, que eu esqueci o nome completamente. Mas ela escreve em 3 pontos de vista, e aí eu tô falando de escrever, que ela vai e escreve, aquele sujeito de carne e osso vai e escreve, produz aquilo, ele tem esse processo de anunciação. Só que dentro do texto, lá dentro, quem narra não é Conceição Evaristo, lá é o namorado da menina, é a mãe da menina. O que eu quero dizer? O narrador é aquela voz que conta o que está acontecendo, que enuncia dentro do texto. Então, é como se existisse um ambiente completamente diferente e existisse um mundo. Vou dar um outro exemplo, que eu gosto de exemplo. Vocês vão ficar de saco cheio de mim.
do Tolkien, por exemplo. O Tolkien é uma pessoa que era britânica, obviamente. Ele criou o Senhor dos Anéis, e dentro do Senhor dos Anéis tem um mundo que é a Terra-média. A Terra-média é um mundo. Dentro da Terra-média existe um autor que narra, e nesse caso, dentro do Senhor dos Anéis, é o Bilbo, que narra a jornada, por exemplo, do Hobbit. E depois, quem narra a história é o Frodo, que narra a trajetória. Então, existe um narrador, alguém que conta mais ou menos, a focalização é no Frodo, né? Que conta aquilo que acontece por um ponto de vista, e alguém conta. Não é o Tolkien que mora na Inglaterra. A realidade, o mundo que existe do Tolkien é um. O mundo que existe, a Terra-média, é outro. Dentro do texto, é como se fosse outro mundo. E pensando nesse sentido, quem enuncia dentro do texto é o narrador. A questão do foco narrativo é que normalmente a gente determina o narrador pensando no foco narrativo. E eu vou fazer um comentário, isso é uma discussão que provavelmente vocês vão ter com o professor Wellington mais para frente, mas a questão do foco narrativo, ela se dá sempre em primeira pessoa, porque sempre alguém simulando que está falando em outro olhar. É sempre um sujeito que narra, se inserindo de alguma forma, fazendo simulacros dentro da sua própria possibilidade de escrita. E é o Carlos Reis que fala isso. Então, dentro dessa discussão, vocês vão chegar mais para frente, com o professor Wellington, mas vai nessa toada. Isso, eles não vão discutir, não. Eles leram esse texto do Carlos Reis, que ele fala essa questão do... né? Leram para fazer os portfólios ano passado, e ele fala sobre... Só tem como enunciar, que ele até cita, né, o Gerard Genet, que só tem como enunciar em primeira pessoa, gente. Então, né, agora que vocês estão se tornando analistas de narrativa, tá, gente? Esse negócio de narração em primeira pessoa, narração em terceira pessoa, só tem como narrar em primeira pessoa. Agora, o certo é falar focalização onisciente, focalização interna, focalização externa. Esses seriam os termos ideais, ok? Então, eu só queria dar mais um exemplo, né? A Isa tem muitos exemplos, eu queria dar um que é um grande impasse na nossa literatura. Impasse não. Para as pessoas que não têm bem claro essas noções de teoria da narrativa, é um impasse, mas a gente já compreende muito bem. Que é o Monteiro Lobato, né? O racismo em Monteiro Lobato, ok? Há realmente nas obras dele declarações que a gente pode considerar racistas. Mas para nós, analistas de narrativa, não nos cabe questionar se o Monteiro Lobato é ou não racista. Não é nosso dever. A gente questiona o narrador, o ser de papel que ele criou. Então, o ser de papel que ele criou pode ser um racista, sim. Certo? Agora, se o Monteiro é ou não é, aí não é nosso trabalho. Certo? É um trabalho de um psicólogo, de um sociólogo, que vai analisar textos não literários do Monteiro, cartas que ele escreveu para líderes do movimento eugenista, etc. Enfim, não cabe a nós esse debate, certo? Era isso o meu exemplo. Detalhe, primeiro, voltando etimologicamente na palavra autor é aquele que autoriza, que dá autoridade a alguém. E pensando nesse sentido, quando se pensa em autor e autoridade, inclusive o próprio Reuter fala que essas práticas autorizam especialmente uma liberdade fundamental para o escritor, aquela que consiste em contar histórias por meio de múltiplas identidades, como eu citei no exemplo da Conceição Evaristo, que ela consegue se deslocar dentro do conto, a gente combinando em 3 outros narradores que não seja o sujeito Conceição Evaristo, de carne e osso e afins.
Era só só pensando nessa questão de autorizar, esse processo de deslocamento do mundo ficcional, que é o mundo produzido dentro de uma narrativa, autoriza esse processo, e é por isso que a gente chama de autor, vai nesse sentido. Muito bem. E o nosso último debate aqui é a questão de leitor e narratário. Muito bem. Hoje a gente se dedicou a tratar dos elementos textuais e não textuais, né? O enunciado faz parte do universo textual, a enunciação do universo não textual, né? O autor faz parte do universo não textual e o narrador do universo textual, ok? A ficção textual, o referente não textual. E você, meu caro leitor, infelizmente, você não faz parte do livro. Você faz parte, nós, leitores também, do universo não textual, tá? Ah, mas eu sinto que esse autor é que está escrevendo para mim. Não. O narrador, ele, em algumas narrativas, ele pode se direcionar a um público, mas até esse público é uma invenção dele, né? Você pode ler uma carta que está destinada a determinada pessoa. Essa pessoa é o que a gente chama de narratário. Esse ser para quem está sendo falado aquelas informações do texto é o narratário. Até esse público é uma invenção. Até o público que está sendo direcionado, o livro, a narração, a história, até ele é uma criação, certo? Então, mesmo que você se sinta ofendido, né, não faz parte do universo textual, tá bom? E alguma coisa a acrescentar, Isabela? Eu tenho um exemplo. Por favor, rainha dos exemplos. A louca dos exemplos. As vantagens de ser invisível, acho que todo mundo conhece o filme, que é com a Emma Watson do Harry Potter. As doidas do Harry Potter também. As vantagens de ser invisível no livro, ele é escrito pelo ponto de vista do Charlie, que é o personagem principal, e ele escreve para uma pessoa que ele corresponde de outro país, que ele está meio que ensinando inglês para essa outra pessoa, e ele começa a desabafar para essa outra pessoa, e eles vão trocando essas informações. Ele não escreve para mim que estou lendo o livro. Ele escreve para esse outro sujeito inventado dentro do texto com quem ele se comunica. Esse era meu exemplo. Lembrando, nesse caso, ele também autoriza, especialmente uma liberdade fundamental, de construir uma imagem, um intratexto de uma imagem do leitor, que é outra proposição que o Reuter fala. Então é isso, gente. Calma, um minuto. Anota aí, Isabela. Um último comentário, tá bom? Aí eu dou tchau. Tá? Sem problema. Ok, 1, 2, 3 e voltando. Até aqueles textos que falam querido autor, querido leitor, caro leitor, certo? Esse leitor a quem ele se refere é um narratário, ou seja, é uma invenção desse ser de papel. Tudo bem? É representação, como a gente disse, faz parte do universo ficcional, do universo textual, não tem nada a ver com o nosso mundo. Mas parece tanto que não sei o quê. A palavra, ela, né, tudo no que existe tem uma palavra, gente. Então é óbvio que vai ter essa ligação, certo? Mas como agora vocês estão caminhando para serem analistas de narrativa, isso tem que estar muito claro, tudo bem? Lembrando que esse foi um hábito desenvolvido quando começaram a soltar os livros em periódicos. E aí eles criavam um ideário de quem ia ler o livro e quem que ia comprar aqueles negócios, e criava esse leitor uma participação dentro da narrativa para vender mais. Era uma troca muito louca e era bem legal a gente pensar que isso é uma construção feita dentro da narrativa que acaba acompanhando. Vocês têm que entender um pontinho aqui que eu gostaria de acrescentar. Eu juro que eu não vou ficar enrolando. Um pontinho aqui que eu gostaria de acrescentar é que tudo que é criado, ele é criado a partir do mundo que a gente vive.
Então, gostando ou não, isso sempre vai ter um certo nível de semelhança, sempre vai aparecer em algum nível. E isso sempre vai ser afetado pelas coisas que nos cercam. Lembra que eu falei sobre a questão da minha avó? Chegar e falar que eu bonitinho, que gordinha. E aí eu chegar para uma pessoa hoje e falar uma coisa muito parecida, a pessoa ficar incomodada. Isso são coisas que, dentro de uma época, dentro de um texto, faria total sentido se fosse minha avó. Agora, não faria sentido se fosse um filho. E isso vai internalizando dentro do texto, fazendo parte de uma forma bem dialética mesmo, de uma troca entre o objeto e o mundo e o objeto. Eles ficam gerando essa troca. Muito bem, né? Só lembrando o que o Ives Filter diz, toda palavra se refere ao nosso universo. A gente vai ter certamente alguma coisa. Não tem como escrever sobre algo que não existe, não é? Até aquelas construções mais fantasiosas, elas sempre têm alguma coisa que vai nos fazer referência a algo. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de Teoria da Literatura 2, certo? E nós te aguardamos para a próxima gravação. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima. Tchau!